Bem-vindo, Adilson Ramachandra, editor de aquisições do Grupo Pensamento. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite para participar desse nosso bate-papo, para saber quais são as tendências, os bastidores dentro de uma editora. E, é claro, a gente vai falar sobre o Grupo Pensamento. Obrigado, Lilian, por me convidar para esse trabalho tão precioso que é o Projeto Escritor 2021. E estou aqui para realmente responder as perguntas, um bate-papo muito tranquilo e informal sobre as principais dúvidas e curiosidades e mistérios aí de como você realmente poder se tornar aí um escritor profissional. Ai, que massa! Adilson, diz pra gente, todo mundo quer saber, qual é o principal desafio ou quais são os desafios do editor na busca por escritores brasileiros? Tem muito essa crença que assim, as editoras só lançam ficção de autor estrangeiro, só lança livros de famosos. Queria que você contasse que não é bem assim. Eu tenho inclusive autores que eu já divulguei, que são autores que iniciaram a carreira, mas fizeram um trabalho bacana, como o Paulo Stuck, que é um autor do Grupo Pensamento. Eu queria que você falasse que, olha aí que lindo, filha do Reich. E olha essa capa, essa capa, gente, a gente amou. E quase deu Jabuti, né? Ficou entre os finalistas. O que já é grande para um autor que estava ali independente, está no primeiro livro, né, com uma casa editorial um pouco maior, e realmente é uma obra de fôlego que, para nós, nada fica a dever para obras que nós publicamos aqui do mercado internacional, como A Garota Alemã. É um livro muito bom também, que relata o trabalho de citação de pessoas ligadas a questões pós-Segunda Guerra Mundial, como isso reverbera até os dias de hoje em histórias que mexem na vida privada e levanta questões históricas que muita gente não tem ideia do que pode ter causado na vida dessas pessoas que conviveram ali e afeta outras gerações, né? Então é legal para a gente começar, a gente quebrar essa crença, porque a editora brasileira não gosta de, não dá valor, né? Não publica autor nacional. Quero quebrar isso, Paulo Stuck, cliente nosso, cliente da LC, e foi publicado pelo Grupo Pensamento. Então fala pra gente aí, quais são os desafios nessa busca pelo escritor brasileiro? Então, olha, de forma geral, não há uma fórmula, né, para ter um desafio ligado com tudo isso. O importante é o que falta, às vezes, para o autor brasileiro, é ele encontrar a própria voz, ele olhar para dentro dele e escrever sobre algo que ele seja apaixonado por isso. É exatamente aquilo que acontece quando o oráculo, né, citando aí um pouco de cultura pop, fala com o Neo no Matrix, fala, olha, ser o escolhido, ou seja, você ser um escritor, que é a mesma coisa, você escolher um caminho, ninguém pode te dizer que você é ou não é. É como você está apaixonado. Você sabe disso. E ninguém pode dizer para você o contrário, porque você sente no teu coração. Então, o importante é você encontrar o teu gênero literário, a sua voz, olhar para dentro daquilo de uma maneira coerente. Entretanto, lógico, estudar o mercado editorial, você saber das tendências que estão acontecendo, estar antenado com o que está acontecendo no mundo, estar ligado com o mundo digital, com atualidades, e claro, né, ver simplesmente, uma coisa muito importante, quando você está ali com um projeto editorial, se a editora que você sonha em ser publicado, se ela publica na toalha. Nós recebemos muitos livros de poesia e gastronomia, por exemplo, de uma forma geral, ampla, que não a vegana, vegetariana, que está ligado com a questão de obras ao mente, corpo, espírito e saúde, medicina alternativa, que jamais nós vamos publicar. Um livro de memória sobre o avô de alguém no Pantanal, mostrando isso nos anos 70, na época da ditadura. É uma obra de biografias e memórias, sim, nós publicamos essa área, mas de uma especificidade absurda, e que nós não iríamos publicar de um anônimo. Isso não cabe, né, no nosso catálogo, não publicamos obras assim. Então, isso é muito importante, a pessoa saber para onde ela está enviando ali. Então, eu creio que sejam os pontos principais. Não há uma fórmula, mas você está super conectado com o que está acontecendo no mundo. Você tem uma conexão com a tua própria escrita, encontrar a sua própria voz, sua própria estilística, a maneira de, quando alguém lê, saber, em algumas linhas, que aquilo ali é Dashiell Hammett, aquilo é William Gibson, aquele estranhismo que você não sabe se é realidade ou ficção, que aquilo é Philip K. Dick, ou então quando você percebe ali a descrição científica, porém poética, do que são os chakras, as energias do corpo, que você está lendo
um livro da autora de Mãos de Luz, que é a Barbara Ann Brennan, um dos nossos best-sellers aqui. Muito legal você ter falado isso, né? Eu aconselho muito os autores, e eu brinquei com eles, eu falei, nesse evento eu vou trazer profissionais do mercado do livro, meus convidados, né? Você, que eu estou muito feliz de estar com você, também chamei o Felipe da Planeta e falei assim, porque eu me sinto às vezes, sabe, mãe, Adilson, que fica assim, olha, faz assim, faz assim, faz assim. Às vezes não dão ouvido. Então, eu vou chamar outros profissionais do mercado para vocês ouvirem, porque a voz de vocês tem muito peso para eles. Não que a minha não tenha, eu falo, gente, tô nessa batalha do mercado do livro desde 2008, agência desde 2010, mas, né, não sei quanto tempo você tem de experiência disso. Eu acabei emendando já com pergunta e nem te perguntei, né, quanto tempo você está no mercado do livro. Conta um pouquinho pra gente, para saberem também da sua história. E por que a gente acredita tanto no que a gente está falando, né? A minha trajetória, ela se deu de uma forma, assim, bastante peculiar com relação a esse mercado que é tão fechado. Todo mundo brinca que você só entra a partir de um QI alto, ou seja, altas indicações, né, que indica. Mas, no caso, eu percebi que havia uma lacuna ligado com determinadas áreas num projeto editorial que eu criei, né? O projeto editorial Novo Pensamento, Clássicos da Ficção e Vanguarda na Ciência. E aí eu ofereci isso para algumas editoras, cheguei a bater na porta aqui da Pensamento, eu levei vários danos, e aí, no caso, a editora Aleph, que naquele momento estava publicando só coisas ligadas ao mercado de turismo acadêmico, simplesmente me atendeu. O editor lá, né, que não era o diretor comercial na época, o diretor presidente, né, que no caso era Beth Frommer, o Adriano Piazzi, ele gostou do meu projeto, então eu comecei no mercado como consultor e parecerista para clássicos de ficção científica e obras de ciência de vanguarda voltadas ao público espiritualista, que era algo que dialogava muito com a editora Pensamento. Fiz de propósito, indiquei a Amit Goswami, A Física da Alma, para a editora Aleph. O livro estava aqui, ele foi recusado, nós publicamos lá, vendemos 25 mil exemplares. Com o filme Quem Somos Nós, eu criei uma cinta, colocando, né, a Amit Goswami, autor deste livro, é um dos principais integrantes, os cientistas do filme Quem Somos Nós. Criamos ali um link com a Play Art, e aí o livro foi muito importante. O primeiro livro que eu posso dizer que é um trabalho meu no mercado é o relançamento de Neuromancer, do William Gibson, que muita gente não sabe de onde veio o termo ciberespaço. Na realidade, quem criou não foi alguém da área de TI, foi um autor de ficção científica, que é o William Gibson, nesse livro, e que aí eu criei também essa coisa da cinta, né, o clássico cyberpunk que criou o universo Matrix. Vendeu 6 mil exemplares em 4 meses. Eu divulguei alguns livros da Aleph já, você falou, tem alguns na minha estante. E muitos são obras minhas, são ali processo de criação minha lá dentro, né? Eu trabalhei lá entre 2003, quando eu fiz o trabalho do Neuromancer, até 2010. Só que aí eu virei agente duplo em 2006. O que acontece? Nós prospectamos um livro do Ken Wilber e que a editora Pensamento queria publicar. E entramos no embate de leilão, que é muito comum no mercado editorial. O que aconteceu? O Ricardo, ele foi aumentando o leilão e a Aleph também. E a Aleph ganhou. E aí ele ficou querendo saber quem era a pessoa ali por trás. E uma amiga minha falou, Ricardo, eu sei quem é. E aí eu posso trazer aqui para conversar com você. Ele já tentou entrar aí, conversar com você, mas acho que ele estava um pouco verde na época, em tudo e tal. Nós temos que começar de algum lugar. E aí, dentro do que eu apresentei para o Ricardo, ele gostou do meu trabalho e me contratou como parecerista e consultor também, aqui, né? E aí eu fiquei com a Aleph e com a Pensamento como agente duplo entre 2006 e 2010. Quando o Adriano parou de comprar uma série de títulos, e aí ele falou, Adilson, eu preciso comprar títulos para manter o seu trabalho aqui. Como eu não estou comprando nada, eu não vou precisar dos seus trabalhos por enquanto. O Ricardo, aí ele me adquiriu aqui para o grupo como editor, né, já de aquisições. Aí eu criei o projeto Jangada, junto com o Ricardo Riedel, e para publicar na área de ficção, aí que realmente gera, assim, tem a gênese de nós nos tornarmos um grupo que já havíamos comprado o selo Selman, para ampliar a área de não ficção para gêneros literários que não cabiam na Cultrix, como uma biografia de repente, alguém desconhecido, um livro de memórias, um livro de reportagem, estilo Discovery Channel,
ou então um livro de filme, uma biografia de moda. Era estranho isso para o catálogo da Cultrix. Então, entrou ali o selo Selma em 2009, houve a criação desse trabalho do selo Jangada, e aí dentro disso, então, eu estou no mercado então desde 2003, respondendo a sua pergunta até os dias de hoje, e desde 2010 aqui na Pensamento como editor de aquisições, e também faço todo o trabalho do editor executivo ali que gere o processo de feitura do livro, né? Desde a aquisição até quando retorna da tradução, como faz uma revisão técnica, como a gente vê a questão de capa, diagramação, projeto gráfico, contratação de prefácios de pessoas conhecidas e transformar realmente aquele projeto internacional num livro brasileiro. Então, é um pouco do meu trabalho aqui também. Adilson, qual é o número de títulos hoje que o Grupo Pensamento tem? Assim, a gente fala de ativo, é aquilo que está disponível para venda, né? Então, nós temos entre os 4 selos dentro do grupo, somando todos eles, né? A Pensamento, Mente, Corpo, Espírito, Espiritualidade, Esoterismo e práticas ligadas à sabedoria e filosofia oriental, a Cultrix na área de ciências humanas, psicologia, principalmente transpessoal e junguiana, medicina complementar, realmente, não alternativa, que é diferente. A Selman, com biografias, memórias, livros de filmes e cultura pop, e a Pensamento e a Jangada com ficção. Então, nós temos hoje, somando os 4 selos, uma média de 2.000 títulos. Caramba, são muitos livros, eu imagino que deve ser uma emoção muito grande, como aconteceu para o Paulo, fazer parte desse grupo todo, né? Então, emendando já com essa força que é o Grupo Pensamento, eu queria que você desse um conselho, então, para os escritores, que eu tenho certeza que já tão loucos para querer mandar o original para o Grupo Pensamento, para poder entrar no site de vocês, entender qual é o perfil da editora, mas antes eu queria que você falasse para eles qual que é o conselho de você como editor de aquisições do Grupo Pensamento que você daria para os nossos autores, né? Para eles serem publicados por uma editora como o Grupo Pensamento ou por outras, como você falou, Aleph, a gente tem Planeta, tantas outras editoras no Brasil, né? Companhia, Intrínseca, Harper. Qual é o conselho que você dá para esse nosso autor? Então, principalmente não ter a ambição de você já de cara querer ser publicado por uma grande editora. Você pode, sim, ser publicado por uma grande editora, mas, por exemplo, Marcelino Freire começou de uma forma tímida, lançando ali um único livro pela Ateliê Editorial. Depois ele foi para a Record e hoje todo mundo sabe quem é o Marcelino Freire. O que encanta de verdade um editor de aquisições e todos no mercado que lidam, né, com esse processo de selecionar os originais, é o quê? Um belo de um book proposal, é aquele documento do qual vai ter uma síntese de todo o trabalho do autor. Por quê? A questão do tempo, para nós, é muito importante. Se nós recebemos um original, aquele bicho deste tamanho, 600 páginas impressas, que hoje nós não trabalhamos mais com impresso, só quando realmente há um interesse nosso aqui. Então, precisamos primeiramente receber um arquivo digital, um book proposal, o que é aquele livro, um resumo que tem ali todos os detalhes do projeto, resumo de capítulos, sinopse bem feita, que mostra, lógico, a capacidade de síntese do escritor e como ele consegue te cativar e convencer em menos de 30 páginas, no caso ali com o manuscrito em anexo, a ponto de você pensar, uau, eu quero esse livro aqui na editora. É muito importante, então, ter esse book proposal, porque senão nós recebemos um livro enorme, um arquivo que você abre e está escrito capítulo 1, e ele tem 578 laudas, fica complicado porque nós não temos tempo para isso. Não tem esse tempo. Eu leio ali, Viagens Interiores do Self. Eu não sei nem do que se trata o livro, aí começa. Jung, dentro dos seus trabalhos, ele diz que tal, e eu olho ali no capítulo 1, não está falando aquilo, falando onde esse autor quer chegar. Fica complicado. Agora, se ele manda título, subtítulo, público-alvo, por que esse livro deve ser publicado, sinopse, resumo da obra, resumo dos capítulos, o que há desse assunto no mercado, por que que eu escrevi esse livro, que público eu quero atingir, mandando isso no documento, que vai te dar uma síntese de por que que você quer. Pode ali abrir depois o manuscrito e começar a leitura para ter esse encantamento das 30 primeiras páginas que tem que realmente cativar, porque senão ali fica realmente impossível, porque dessas 30 a gente passa para o meio e vê o desenvolvimento da escrita. E aí depois, principalmente em casos de ficção,
como a obra termina. Do Paulo Stuck, nós fizemos uma série de sugestões que ele realmente, algumas aceitou, outras ele achou que tinha verossimilhança com a história, outras realmente não, e aí nós criamos todo um processo de como seria o final dessa obra, diferente de algumas coisas que ele havia colocado e que ele próprio achou que ficou ali melhor. Então, existe um trabalho nosso, além de adquirir o livro, mas um trabalho de coaching também, de como nós vamos redefinir aquilo para agradar um número mais amplo possível de leitores em diversas frentes que estão esperando ali projeto e atingir vários públicos diferentes, no caso de uma obra de não ficção. A biografia do Mengele não deve atingir o público que quer ler sobre a história do nazismo ou Segunda Guerra Mundial, mas também a questão da história em migalhas, a questão da biografia, a questão do que é a história em migalhas, a história pessoal e o filho dele, como ele lidou com esse pai, como foi a trajetória dele aqui no Brasil, e quem viveu com essa pessoa aqui no Brasil sabe que não foi descoberta o que aconteceu com relação a tudo isso. Então, essas coisas são muito importantes. Então, book proposal bem feito, em anexo com o manuscrito, né, quando a pessoa entra em contato ali com a gente, para ver se há um real interesse, a ponto de nós falarmos, nos envie mais material, por favor, que há interesse no seu projeto. Após a avaliação do manuscrito, entraremos em contato, ou seja, mas você já passou, pelo menos na primeira etapa. Legal você ter falado isso, porque a história do Paulo Stuck, por exemplo, que a gente tem essa história em comum, né? A gente tem outras histórias, né? Vocês também divulgar, o pessoal da Toca Livros faz audiolivros, vocês também tem vários audiolivros lá pela pessoal da Toca, a gente tem vários trabalhos que a gente já divulgou em conjunto, como o Osho, mas é legal falar do Paulo Stuck porque a gente está na pauta aqui de autores independentes. Então, o que eu queria falar para você, do Book Proposal, eu lembro que a gente fez um Book Proposal para o Paulo Stuck, que até eu incentivo, sabe, Adilson, os nossos autores a fazer e colocar mais uma coisa, colocar a parte do marketing para vocês, colocar qual que é a audiência deles nas redes sociais, qual que é o site dele, qual é o marketing que ele pensa em fazer para o livro, como ele está cuidando do marketing pessoal dele. E o Paulo, ele começou como autor independente, lançou 2 livros pela Amazon. Nesse book proposal que eu fiz, a gente colocou os resultados de mídia dele também, que ele tinha conquistado com outro livro. Foi para o agente literário, e o agente literário dele gostou, e aí fez a ponte com vocês, ou seja, olha quantos caminhos que tiveram até o produto chegar para vocês já mais redondo, e mesmo assim você está dizendo para a gente, mesmo assim chegou, e é claro, ainda tem uma adaptação de produto e de mercado, né? Então é muito bacana trazer isso para vocês. A importância do Book Proposal é a dica aí pro Adilson, para vocês poderem chegar. O primeiro passo é fazer isso. Não adianta mandar direct no Instagram pro Adilson, não adianta mandar e-mail para a editora sem fazer antes esse trabalho. Desenvolver isso. O Book Proposal, ele realmente assim, nos tira muito tempo do que nós vamos aproveitar para outras coisas, porque, como eu te falei, nós somos aqui, hoje o mercado editorial é muito enxuto, na pós-pandemia, então, mais ainda, hoje com um grupo, nós temos aqui, no caso, né, o meu trabalho, mais o trabalho de publisher, né, do nosso diretor-presidente, que também é publisher, o Ricardo Riedel, para nós filtrarmos ali o que vai entrar ou não no nosso catálogo. Então, a leitura de um manuscrito de 578 páginas está fora de cogitação. Nós lemos inteiro? Sim, após um trabalho ali quase já de contratação para enviar o nosso contrato padrão para o autor. Antes disso, não tem como fazer leitura. Porque realmente não há tempo hábil para isso, porque o mercado, como eu falei, nós somos antecipadores de tendência, nós somos co-hunters praticamente. Tem livros que saem no mercado, nós temos várias obras aqui, por exemplo, um livro chamado Simplicidade Voluntária. Teve matéria no Fantástico em 1999, só que começamos a ouvir falar de minimalismo no Brasil e simplicidade voluntária em 2015. Nossa, então acho que já que você puxou esse assunto, eu vou te perguntar aí o que a gente tem para esse 2021, quais são as tendências, o que você já tem, você já falou para a gente que já está com catálogo aí, já tem livro programado para 2022, é isso mesmo? Então a gente quer saber quais as dicas que você daria para os escritores que estão aqui sobre tendências, o que eles devem ficar atento nesse ano ou no ano que vem até, ficar de olho. Então, olha, eu posso comentar um pouco pelo nosso segmento e aí depois falar um pouquinho de dados de mercado, que são coisas que eu próprio estou observando, né, que você tem que adaptar
ali para o mercado de uma maneira geral. Então, é óbvio que, para nós, obras que falam sobre empreendedorismo, com tudo isso que a gente está vendo na economia, são obras muito importantes. Saúde e bem-estar vai continuar realmente em alta, assim como obras voltadas para um processo ligado ao desenvolvimento pessoal. Biografias e memórias estão em expansão também com grande interesse do público leitor e principalmente assim contando histórias de superação, histórias de alegria, felicidade, de alguma coisa que possa te inspirar a dias melhores. Isso é muito importante, né? E aí a questão toda de obras voltadas para a política, que comentem também sobre regimes autoritários, fascismo, direitos, minorias, a questão toda, lógico, né, do feminismo, da questão do direito dos negros, que a gente tem que realmente ter um processo ali de continuidade de dever na nossa sociedade, de citar tudo isso, e lógico, né, além dessas coisas todas, o que é chamado, em termos técnicos lá fora, que isso é utilizado de uma maneira geral, os feel-good books. O que são os feel-good books? São obras de temática leve, não importa se ficção ou não ficção, que nos tirem um pouco da realidade. Então, obras assim que nos tirem essa questão toda do pós-pandemia, romances, obras que te levem para outros lugares, literatura fantástica, pode ser, ou então o puro entretenimento ali de um romance noir que se passa nos anos 50, que aqui, por exemplo, no caso, você pode escrever algo como Agosto, que pega ali uma coisa fantástica da história, né, do Rubem Fonseca, e que mostra os bastidores do que aconteceu com a morte do Getúlio Vargas, e você cria ali uma história policial por trás e que se conecta com a história. Uma grande sacada, né, uma obra que eu gosto muito, sou fã do trabalho dele. E, assim, o que não precisamos também nesse momento é de realidades duras, cruas, que nos levem a sofrer, mas, lógico, para também relaxar e ter temas que nos agradam. Obras distópicas que também mostram situações muito mais delicadas do que essa que nós estamos vivendo, falar, uau, eu tenho que agradecer pela minha vida, que ela não é tão ruim assim, para quem ficou, e nós temos, assim, uma coisa de aceitação para esses tempos sombrios que nós estamos vivendo, né? Então, quer dizer, você tem ali dois lados e que eu sinto que realmente serão aí grandes tendências, então continua com os assuntos política, economia, questão de regimes autoritários, Estado de Direito, direitos de minorias, as questões todas voltadas a lutas de gênero. Que são as pautas diárias, né, que a gente vê hoje na imprensa. São as pautas diárias que nós estamos vivendo, que temos que olhar para essas pautas. Por exemplo, nós lançamos no Brasil o primeiro livro que fala sobre o fenômeno psicológico do gaslighting, que é você inverter tudo aquilo que o outro te fala que você está fazendo e deixá-lo se sentindo culpado para você o colocar numa situação de manipulação. Né, que quem faz isso normalmente é uma pessoa perturbada, um perverso, né, e que muita gente passa por esse tipo de coisa, né? É quase aquele tipo de coisa, assim, você descobre uma traição e a pessoa fala, você tinha que chegar aqui justo nessa hora e causar esse sofrimento para a gente precisava saber debater sobre o assunto. Fala, nossa, você está sendo um canalha e ainda a culpa é minha porque eu estou sabendo, né? Então nós lançamos esse livro e era o único, assim, no mercado como nós lançamos aqui. Saiu depois um outro menor para uma outra editora, não me lembro agora, mas o nosso livro tem todo um trabalho que é indicado, inclusive, por um chefe que é policial em Nova York, que já trabalhou no FBI, que recomenda aquele livro. Então, ou seja, é antecipar o que está acontecendo em termos de mundo em situações que o levem a criar projetos editoriais em cima do que nós estamos vendo. Adilson, eu estou pesquisando também sobre as tendências, porque os autores me cobram isso também, né? Lírio, o que vai rolar, o que eu escrevo, o que eu faço? E é muito bacana a gente receber isso de você, porque eu sei que você está trazendo para a gente um resumo, mas isso você deve ter, né, pesquisa, conversa com os outros editores, você deve olhar o que está atento, o que está na lista do New York Times, o que o mercado da Europa, né, vocês olham para tudo, vocês têm grupos de editores que vocês conversam, vocês olham, vocês analisam as vendas da editora, dos concorrentes, não é isso? Canais são múltiplos e muito mais underground do que muita gente pensa, porque tem coisas que realmente só são do mercado editorial mesmo, de questões de previsão de tendência, que chegam inclusive em scouts, que pedem determinados livros
para agentes literários e os fabricam praticamente, porque ele está antecipando uma tendência para chegar depois até nós. Então, tem situações, às vezes, ainda mais complexas ainda, e canais que normalmente nós não comentamos, porque é uma coisa muito interna no mercado editorial. Ah, legal você falar isso, né? O criar tendência também, ser original é uma coisa importante. Eu falo para os autores, às vezes a gente fica esperando também, mas você às vezes tem um projeto que é inovador. Só tem, a questão que eu acho que o Adilson já falou também no começo do bate-papo, só precisa ver se tem público, né? Porque se você tem uma puta sacada, uma baita ideia, acha aquilo bem original, só que você tá falando de uma coisa muito específica, geralmente quando é uma situação, às vezes, da tua família e tal. E aí eu até já vou engatar numa outra pergunta, volto, porque eu tenho várias perguntas ainda para fazer. Mas um escritor perguntou, Lília, eu quero escrever um livro sobre autoajuda, né, de não ficção, e eu não sou psicólogo, mas passei por vários problemas e eu quero escrever sobre essa superação. E veja se eu indiquei certo, né, mas eu disse pela minha experiência aqui na agência, eu já divulguei muitos livros assim, eu falei, bom, se você tem uma experiência para relatar de superação, vai fundo, você não precisa ser um psicólogo para escrever um livro de autoajuda. Porém, todavia, várias coisas que você vai colocar no livro, se você fundamenta, se você coloca uma pesquisa, ganha mais peso. É isso, Adilson? Caso contrário, nós recebemos vários livros aqui de memórias de pessoas que passaram por algum problema e elas querem contar aquela história para inspirar outras, mas acaba caindo num lugar muito menor que isso e se torna assim, a minha história, e você é um anônimo, né? E aí, no caso, as pessoas vão ler e não vai ter nenhum tipo de base que você possa tratar ligado com aquilo ali, né? E aí, o que acontece? Dentro desse tipo de processo, nós sempre falamos para as pessoas o quê? Você precisa ter esse embasamento para mostrar que não é só a sua história. Em tal relato, em tal livro, em tal situação, ocorreu algo assim, 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 para você realmente embasar a tua pesquisa. O que faz seus olhos como editor brilharem quando você vai analisar um original ou um book proposal? Algo que você olha e você consegue logo de cara pensar assim, esse livro teve pesquisa, esse livro aqui teve uma boa sacada. Algo que você olha no material e você fala, caramba, isso tem valor. O que é isso? Originalidade, nível de pesquisa, nível de escrita e síntese. É isso que você já olha de primeira. Cara, porque como nós lidamos com muitas coisas, fica ali de uma maneira que não dá para você pensar no livro que não seja dessa forma. Bacana. Porque muita gente lança um livro ali, manda um livro para a gente, os chakras na cura da energia X do câncer. E ela só replica um livro de memórias de alguém que estava fazendo um tratamento de medicina ali tradicional e que foi para um campo holístico e ela se curou. As pessoas não querem ler sobre esse assunto. Elas querem ler esse relato de caso num livro mais amplo. E se esse livro ele for mais amplo, de uma forma do qual nós sentimos que vale a pena realmente você ler, aí sim o livro pode ser passível de publicação. Por isso que o apoio em pesquisa, em outros relatos, vai fazer esse livro se tornar mais amplo, não ficar Exatamente. tão restrito a uma única história. Então, a sua dica, né? foi perfeita. Legal, muito bom, viu? Fiquei feliz. A maioria dos autores que eu vejo aqui, que cuida do marketing pessoal, tem presença, isso a gente não tá falando de milhões, a gente tá falando, tenho 7 mil pessoas no meu Instagram, tenho 3 mil pessoas no meu YouTube, mas são pessoas que gostam daquele conteúdo, que estão por dentro daquele conteúdo, vai ter o retorno que você precisa. Agora, você é um anônimo de você não fazer um artigo, de você não participar e achar que só o seu livro ser publicado por uma grande editora, tá lá dentro de um site... Hoje em dia também não. Não tem como, né? Se for algo que nós percebemos de um nível de inidetismo e de grande conexão com o que está acontecendo no mercado editorial, pode ser publicado sim. Por que não, né? Pode ser publicado sim, por que não? Mas, via de regra, nenhum dos dois extremos conta muito. Ou seja, você ter milhões de seguidores e achar que o seu trabalho pode ser transformado num case de sucesso no mercado editorial, ou então achar que, porque o seu trabalho ele é inédito, ele é diferente, ele é algo muito legal e você não tem nenhum tipo de ativismo em nenhum multimeio,
só pelo livro você vai ser um sucesso. Não. Então, transitar por esses caminhos e saber aproveitar isso de melhor forma, conforme a área que você gostaria realmente de adentrar e de ver a sua obra publicada. Eu falo para os autores que quando eles entram eles dizem assim, ai, meu sonho, se eu for lançado por uma grande editora, minha vida está resolvida. Eu falo, aí que você tem que batalhar para a editora publicar o teu segundo e o teu terceiro livro. Aí que você tem que batalhar, fazer tua venda e fazer a divulgação, porque é um caminho de mão dupla, né? A editora não vai trabalhar o teu marketing, pessoal, vai trabalhar o marketing do livro, mas o pessoal é você, né? Acontece muito isso, Camila né? Ribeiro, um exemplo. Ela começou numa editora pequenininha, explicando o que é lugar de fala. De repente, ela está na Companhia das Letras, mas houve uma trajetória. E ela já era alguém de grande influência. E nem por isso foi contratada de cara, né, pela Companhia das Letras. Foi aqui, o Drauzio Varela. Degrau por degrau. Ele chegou até a Companhia das Letras, sem book proposal, num original de 80 páginas. Eu escutei isso do próprio diretor-presidente, do CEO da Companhia das Letras, o Ulrich Schwartz. E ele falou, olha, era uma linguagem de mano, de quem está ali no mundo carcerário, né, que está cumprindo pena, ou de carcereiros, enfim, e não tinha ali uma narrativa. Isso foi modificado, foi passado para ele de uma outra maneira, para falar, olha, tem que ter a voz de um narrador, tem que ter aqui a escolha de determinados personagens, você dá voz para eles e refletir sobre aquelas histórias, para contar de dentro o que acontece naquele ambiente. O livro virou best-seller. E é isso que você falou, né? Você acabou de falar, essa troca com o editor, né? Eu acho que isso é um ganho maravilhoso. O produtor falou, batalha, invista no seu marketing, divulga, né? Trabalhe bem o seu livro, porque essa troca com o profissional, como vocês, como editor, de ajusta aqui, melhora, faz o livro se tornar aí o mais vendido. É um conjunto, né? Best-seller não se faz sozinho. É sempre uma equipe, né? Não. O best-seller ele é feito com uma série de análises de mercado, que vai desde a questão toda do ponto que você está lançando o livro, da efeméride, de quantas cópias você está colocando no mercado, com quem você está fazendo parceria, com assessoria de imprensa, com o trabalho do marketing do próprio autor, os canais de divulgação dele, se ele tem uma assessoria própria, o timing que vai estar no ponto de venda ligado com aquilo que vai aparecer em redes sociais ou na mídia mais tradicional, seja ela impressa ou digital, o ponto do qual vai ter reposição naquele ponto de venda e não deixar faltar, porque o livro está começando a entrar num boca a boca após essa primeira divulgação, para aí sim ele ter ali um lastro, um tempo maior, que pode torná-lo um best-seller, ou quem sabe, dependendo da área, até um long-seller. Adilson, quais são os... Eu vou colocar 5, mas se tiver mais, pode ser mais, tá? Mas então vamos nos 5 conselhos que você dá para o escritor seguir com tudo aí em 2021. Bom, o principal, óbvio, esteja antenado com tudo que está acontecendo ao seu redor, no país, no mundo, arte, cultura, política, atualidades, claro, no universo editorial, voltado àquilo que você escreve, principalmente. Porque senão você tem uma ideia, nossa, meu livro vai ser revolucionário, eu vou escrever, isso aparece até no episódio dos Simpsons, que para mim é uma obra de referência de cultura pop, fantástica, muito além da teoria da conspiração, de terem ali Illuminatis escrevendo com as profecias que eles divulgam. Você vai ali e escreve Ben e os Clonossauros, e conta a história de um parque onde os dinossauros escapam. Então, fala, mas peraí, você nunca ouviu falar em Michael Crichton? Nunca ouviu falar em Jurassic Park, minha gente? Pera lá, seu trabalho está ultrapassado. Então, assim, nós recebemos às vezes obras aqui que são trilogias envolvendo vampiro, lobisomem, tá falando, mas gente, isso foi há 12 anos atrás. Então, esteja antenado com aquilo que você escreve, com a tua voz, com o teu gênero literário e com tudo que está acontecendo no mundo. Ler e escrever todos os dias, mesmo que você não ache bom o que você escreveu. Mesmo que você leia um livro que todo mundo está comentando e fala, nossa, como é que isso vendeu 100 mil exemplares? Boa. Não acredito, mas leia. Isso é muito importante. Ler muito e escrever bastante
também ajuda o escritor a refinar a própria voz e encontrar uma voz realmente autêntica na escrita dele. Quando você lê, você vai saber, olha, eu não sou muito leitor de poesia, mas por isso aqui, do que eu já ouvi para falar, eu acho que isso aqui pode ter sido a Rupi Kaur que escreveu, ou a Hilda Hilst. Você já sabe qual é aquela voz. Encontrar, exatamente. Abandonar a TV. Todo mundo fala, quê? Mas eu não tenho que estar antenado com tudo, com Netflix, com Amazon Prime, e o que está acontecendo no mundo e tal. Como assim eu vou abandonar a TV? Abandone a TV como processo criativo. Você maratonar uma série não vai te trazer nenhum processo de criatividade, como muitas pessoas defendem por aí, né? Isso é uma coisa que o próprio Stephen King coloca, e ele diz, olha, você entra num processo de ficar previsível, você perder a sua voz. Eu falei, eu leio até comendo, né? Lê o máximo possível, porque é a tua área, senão você cai no mundo da descrição de cenários e não no mundo da imaginação de você criar a sua própria voz. Olha que história fantástica que ele relê ali, que é uma coisa que aparece muito na obra dele, que é um livro até que não é muito bem compreendido, O Apanhador de Sonhos, e você leva um grupo de jovens para um evento estranho que aconteceu com eles ali no passado, tal como Conta Comigo, eles já 30 anos depois, voltando todos os anos ali para o meio de uma floresta cheia de neve, que tem um bando de alienígenas ali invadindo o planeta de uma maneira absurda, como parasitas, né? Quer dizer, de onde ele criou isso? O Stephen King, por exemplo, o Steven Spielberg, ele criou do zero a história do ET com um amigo invisível que ele teve de infância, que ele imaginava jogar bola para aquele cubículo no quintal e que alguém jogaria a bola de volta para ele, porque ele se sentia muito sozinho. Pegou uma dor comum e transformou ele não pegou clássico, histórias, né, de alienígena que estavam ocorrendo aos montes ali, já desde os anos 50, e imaginou uma história bonitinha de um menino encontrando um alienígena. Não, ele pegou um ponto comum dele. Então, abandone a TV. Use-a apenas para atualizações de notícia, né? Veja ali a sua série que você gosta. Entretenimento mesmo, tal. né? Mas você ficar maratonando um monte de séries e preso 5, 6 horas por dia assistindo televisão, isso realmente não vai te trazer grandes coisas, vai manter a sua escrita previsível, sem autoralidade, formulesca, tudo que você pode pensar de pior e nocivo que pode acontecer com o escritor. E aí, duas coisas que, na realidade, é uma única dica em 2 desdobramentos. Se você é um escritor de não ficção, esteja atento às publicações na sua área de pesquisa e para você não perder tempo com escrever mais do mesmo. Você precisa tornar o seu livro único. Isso também vale para o escritor de ficção, de alguma forma. E, lógico, se você é um escritor de não ficção, você está atento à sua própria voz, às tendências literárias do momento, que eu já falei isso aqui. Você está ligado com algo seu, e não só teu, de uma maneira que diz respeito a você, mas você ser autêntico. Não querer lacrar de forma artificial para achar que você vai ganhar prêmio e todo mundo vai te escutar porque você está escrevendo de um assunto que todo mundo quer ouvir. Não adianta você abandonar o seu tema para escrever sobre algo que não te diz respeito, que não é, inclusive, o seu próprio lugar de fala, que isso é muito importante. Você vai escrever sobre os indígenas e um mundo do qual você não conhece, porque você acha que escrever sobre minorias vai te trazer prestígio. Vão perceber que você está sendo ali artificial. E você está conectado com algo para não planejar o seu livro, por exemplo, como uma trilogia, que é algo ultrapassado, um livro único, com começo, meio e fim, que seja um pouco maior do que o geral, ali, além de 300 páginas e tal, mais que a pessoa tenha começo, meio e fim na obra, ali eu acho que é importante nos dias de hoje. Obviamente, isso com todas as especificidades da não ficção, também cabe aí para o escritor de não ficção essa dica para o leitor de ficção estritamente. Muito legal o que você falou, e só fazendo um parêntese, essa coisa de você falar do tema que você não conhece, é muito mais delicado e vai exigir muito mais pesquisa, né? Eu estava numa mesa na Amazon sobre jornalismo e literatura,
Os escritores falaram isso. Eu estou escrevendo sobre a Odebrecht, estou escrevendo sobre crime de colarinho branco, estou escrevendo sobre narcotráfico. Eu não sou uma traficante, mas eu vou ter que entrar naquele mundo, eu vou ter que pesquisar muito mais, eu vou ter que estudar a linguagem, como é esse diálogo sobre esses temas, para poder trazer, porque senão quem é, né, igual ela falou, era uma escritora que fala muito sobre esses temas, ela diz assim, o meu público é policial, advogado, juiz. Então, esse público vai ler e vai fazer uma crítica. Então, não dá para escrever na superficialidade, no achismo, tem que Até estudar. porque uma obra tão completa quanto O Abusado, do Barcelos, É verdade. é difícil de você superar, né? É verdade, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ir fundo, né? E tem como, mas tem que saber que é um trabalho que nem... É um livro... de pesquisa, assim, dependendo do tema, são 3, 4 anos de pesquisa, né? O do Paulo Stuck, ele fala quanto tempo que o livro dele estava na gaveta. A menina também que ele publicou, então, que ele fala da Guerra do Paraguai, quanto tempo que ele ficou pesquisando. Então, se vai para essa linha, tem que pesquisar. Um exemplo, eu sou escritor também, eu tenho 2 livros editados, eu estou com 5 anos de pesquisa já e 3 de escrita, tirando um ano aí que eu dei uma parada meio sabática, porque eu não estava conseguindo realmente escrever, porque faltava alguns processos ali que demorou realmente para encontrar, porque é um tema complicado, difícil, e que você realmente tem ali uma especificidade. 5 anos só para levantamento de dados. Caramba! Mas você não quer se queimar, né? A hora que lançar, você vai ter certeza que teu produto tá... Não, eu vou ter certeza que quando alguém lê aquilo ali, vai olhar e falar... Sabemos desse assunto, suspeitava-se disso. A pesquisa, o sumário, o que está sendo dito aqui faz sentido, só que não dessa forma que eu nunca imaginei. Não Muito tem bom. isso em lugar nenhum. Muito bom. E o que você falou também eu gostei, né, sobre a questão da televisão, porque eu vejo assim que o escritor tem uma barreira muito grande com ler. É uma coisa muito louca, assim, eu indico muitos livros também no meu curso. Claro, eu indico livros mais da área de marketing pessoal, autoconhecimento. Indico também o Stephen King, indico outros autores, mas assim, que preguiça que o escritor tem de ler, eu não entendo isso, porque eu falo, gente, como é que, se você não lê, como é que você vai formar o teu leitor também, como é que você vai influenciar na tua família, no teu grupo, né, você vai falar pro teu amigo, compra meu livro, mas você não conversa sobre livro com teus amigos. Então eu falo para os escritores, comece a conversar mais sobre livros com a sua rede de relacionamento. A gente fala, o brasileiro não lê, mas o que você tem feito? Você não, eu tenho um evento que eu fiz ano passado, que é o Seu Livro é um Bom Presente, eu falo, você indica o seu livro, porque as pessoas, às vezes, o escritor tem até vergonha, né, de indicar o livro dele, dê o seu livro de presente, dê mais livros de presente. Então, eu acho que a gente que trabalha com isso, o escritor tem que assumir, não ter vergonha. Eu brinco, sabe, Adilson, com quem vem de Mariquei, qualquer evento de família e tal, a pessoa tá lá com a malinha dela do carro preparada. Exatamente. Você quer? Eu tenho aqui. E o escritor não tem o livro dele na bolsa, ele não vai para palestra, se esquece de levar. Então, o escritor tem que se assumir, tanto como leitor e como um vendedor também, por que não, né? Adilson, exatamente, isso é muito importante. É importante. Tem algum gênero ou tema que acha que ganhará mais força? Acho que você deve ter pensado, né? Porque é um ênfase que a gente vai... Eu posso dizer também como tendência, que é muito importante, nesse caso, é a questão toda do mercado ligado com o livro digital, o audiolivro, a impressão sob demanda, que isso, nos últimos 3 anos, conforme pesquisa levantada pela Nielsen, né, a pedido da Câmara Brasileira do Livro e do Sindicato Nacional de Editores de Livros, o SNEL, nos últimos 3 anos aumentou 140%. E nós percebemos muito isso pelos nossos próprios números aqui, né, que permanecem sim ocultos, mas que realmente a gente percebe que há um grande aumento nessas áreas também. Agora, as linhas, né, literárias é mais ou menos aquilo que eu já falei, dentro das nossas áreas principais, como eu falei, né, os feel good books, os livros sobre felicidade, a questão toda ligada com bem-estar, saúde, empreendedorismo, enfim, e as obras mais leves aí para te tirar um pouco desse processo da pós-pandemia, desse mundo tão complicado que nós adentramos aí com o que nós estamos vivendo, com essa coisa toda da área de saúde, que afeta a política, a economia, o mundo, como nós já havíamos vivido há 100 anos atrás aí, na crise que levou à pandemia da gripe espanhola, que matou muito mais, porque nós não tínhamos tecnologia para conter um vírus em pleno final de Primeira Guerra Mundial.
Tem alguma história, assim, de um escritor nacional que você chegou a acompanhar, que começou pequeno e foi ganhando seu espaço aos poucos? Uma história para inspirar quem está assistindo aqui a gente, porque eu falo para os escritores, todo mundo começou um dia, né? A gente olha o escritor fazendo sucesso. Nossa, né? Você acabou de contar a história aí do Drauzio. A pessoa tá no auge de sucesso agora e fala, nossa, fez sucesso de uma hora para outra. Tem um escritor que eu divulgo, best-seller, que fala, cada hora, cada abraço tem 10 anos, 20 anos, 15 anos. Conta pra gente, Adilson. Olha, um trabalho que eu posso realmente dizer assim de fôlego e que é muito admirável é o trabalho do Gustavo Rosseb. Ele é um escritor multimídia, tem formação em rádio e TV, é roteirista, músico, videomaker, dublador, o filme Segredo de Davi, que foi um grande sucesso brasileiro, a música tema, tanto quanto o roteiro, em parceria com o diretor do filme, é dele. Nós começamos de maneira tímida, eu recebi um e-mail dele aqui, né, sobre esse livro aqui, O Oitavo Vilarejo, As Aventuras de Timur Lobato, que era para ser uma trilogia, e ele mandou coisas de uma criatividade, por exemplo, foto de alguém vestido como Homem-Aranha na Livraria Cultura, com o livro, né, com a edição anterior da Patois, até o Homem-Aranha está lendo meu livro. Você vai publicar ou não? Tá aí algo que chama atenção, né? Me chamou muito a atenção, e aí nós fomos conversando, falando, ele com um trabalho assim de peso, pesquisador, no nível assim, sabe, de conhecer toda a obra do Câmara Cascudo, de visitar vários lugares do Brasil, conhecer populações ribeirinhas, ir para o Amazonas, Pará, interior da Paraíba, conta causo, conta história, quem é a pessoa mais velha que mora por aqui, eu quero saber se ela tem alguma história de assombração para contar para mim, e foi enriquecendo tudo que ele sabia sobre aquilo ali, de não passar nada, de ter ali na biblioteca dele. Né? Nossa, que valioso que você está contando, é um livro de ficção, baseado em muita pesquisa, não é uma coisa assim, não, é um Harry Potter brasileiro. Vou ficar imaginando aqui, vou ficar só na imaginação aqui, vou escrever uma história. Não, pesquisa. Ele colheu mitos e lendas, por exemplo, a gente tem aqui vários tipos de mitos e lendas, lobisomem é uma coisa que tem no Brasil, mas zumbi não tem. Tem a lenda do corpo seco, ali no interior ali da Paraíba, Pernambuco, que realmente aparece em Romance de Cordel. Então tem uma série de coisas assim muito importantes, e aí nós lançamos, e ele é muito ativista, com escolas, com SESCs, saraus literários, de divulgar isso em todos os lugares, nas bienais, dele abordar os leitores, e de numa bienal, por exemplo, da trilogia, ele vender sozinho 500 exemplares. Caramba! Então essa obra que ele comenta sobre a questão toda dessa lenda do Sul, que fala sobre a Salamanca do Jaral, sobre a lenda da Teniaguá, que aparece, inclusive, na Casa das Sete Mulheres, como eu mencionei anteriormente, é muito interessante porque é um universo que está sendo cada vez mais explorado e está surgindo agora, aí na série que acabou de estrear na Netflix, Os Cidades Invisíveis, que menciona muito do universo do folclore brasileiro de uma maneira ficcional, onde tem curupira, saci, né, nós estamos assistindo aqui e criando, né, com o Gustavo Rosseb, um processo de divulgação do trabalho dele, aliado com a série, porque é o mesmo universo. Então, para você perceber o quanto que ele antecipou de tendência, é a primeira obra que é escrita dessa maneira, tirando ali, no caso, o Monteiro Lobato. Há obras de ficção bem menores, enfim, tal, voltadas às vezes a mercados didáticos, mas não um romance com esse peso como um Rick Riordan, né, com o Percy Jackson, ou então a J.K. Rowling com o Harry Potter. Então é para esse público, e é uma obra muito legal que pega vários personagens do folclore brasileiro e que realmente é uma coisa tão interessante que está aí sendo adaptada até na Netflix, que dialoga muito com o universo do Gustavo Rosseb. Quando que esse livro foi publicado? O Missão Carbúnculo foi publicado em 2018. 2019. 2019, primeira edição. E olha que bacana, né? Agora vocês vão aproveitar a força do marketing, da divulgação para surfar junto com esse boom que vai dar com a potência que é a Netflix. E o trabalho lógico do Paulo Stuck, que começou independente e fez esse trabalho magnífico aqui com a gente, foi indicado ao Jabuti como finalista, né? Não seguiu em frente aí com a questão toda do Jabuti, mas só de ter um livro assim, indicado ao Jabuti, de um autor nacional, um romance histórico, que tem romance policial, envolve
o sul do Brasil, se passa em Nova Petrópolis, em parte, Porto Alegre, e vai ali para a Alemanha para descobrir o que está acontecendo com a sociedade secreta, né, ligado com tudo aquilo que afeta a vida deles aqui, é algo muito legal, e eu admiro muito o trabalho do Paulo Stuck, o teu, e do trabalho do agente dele, né, que é o Felipe Colbert. Foi fantástico. Enfim, então é um né? case de sucesso que a gente pode aqui mostrar e dizer o quanto isso é importante no nosso catálogo. E pelo que você falou também, para quem está acompanhando aqui o nosso evento, para quem está assistindo aqui no canal do YouTube, olha que oportunidade para você que é escritor, às vezes fala, eu não sei como é que eu escrevo, eu não sei como é que eu desenvolvo meus capítulos. Tá ali, leia, compre o livro. Para você aprender, você vai ver tem que ler a jornada do escritor, vai ver a pesquisa. Tem que ler tudo isso, Poder do Mito, entender como funciona toda a jornada do herói, não tem que escrever tudo baseado na jornada do herói, você pode usar de uma ficção literária, de uma poética, para falar sobre os seus personagens, ter um narrador ali em terceira pessoa, não necessariamente na primeira, tem uma série de técnicas que você pode utilizar. Você pode ter um narrador invisível que ele não é personagem, e ele vai falar um pouco sobre os personagens, tem várias maneiras, só que você só descobre isso lendo. Só lendo. Eu achei tão legal, a Malu Gaspari falou isso, que ela, durante o processo dela de pesquisa, ela deixava alguns livros de escritoras para ela que são referência, e de vez em quando ela falava assim, mas como é que esse escritor resolvia esse problema do personagem? Ela ia lá ler para também, ou no caso, né, dessa pesquisa, ela ia lá e voltava para o livro dela. Então, o escritor tem que saber isso, que é o que a gente aprende desde a escola, né? Para você aprender a escrever, você tem que ler. Não é... Aprender a escrever, tem que ler e tem que escrever junto, porque é o que fala da questão do estudo. Você ouve, tem ali a oralidade, né? O teu ouvido. Você aprende aquilo, agora você só introjeta mesmo quando você escreve, faz uma síntese e depois você tem uma boa noite de sono. Quando você pegar ali para estudar de novo no outro dia, aquilo já está gravado. Já coloca em prática, né? Em prática, exatamente. Adilson, e tem alguma novidade do Grupo Pensamento que você pode revelar para a gente? Momento da propaganda, o que a gente pode esperar do catálogo do Grupo Pensamento para 2021? Segredos. Não, conta aí. Segredos nós normalmente não costumamos divulgar tanto. Tem editoras que hoje acabam fazendo muita divulgação na internet, que vem por aí, às vezes fala o catálogo todo, né, do que tem ali para aquele ano. Nós falamos de uma maneira assim, bem devagar e preferimos às vezes falar de um grande case. No caso aqui nós temos dois para falar. Um deles é o nosso livro Kazaguchi, da Sarah Gay Forman, é uma obra fantástica e que agora vai ser adaptada para o cinema. O personagem principal do livro vai ser encarnado aí pela Lady Gaga. Então nós estamos com o direito do livro para relançá-lo, aliado ao filme, né, pelo selo Selman. E temos uma coisa muito interessante que nós vamos lançar aqui, de peso, que já faz parte da nossa tradição, que nós somos uma editora que trabalhamos com um conceito de mercado que muitas editoras não estão a par. Todo mundo foca no best-seller, no vender rápido e muito. Nós vendemos muito, só que um best-seller, muitas vezes, ele tem ali 4, 6, 8 meses de vida, mais tardar 1 ano. Um long-seller, ele vende, às vezes, por 25 anos. Então, nós temos aqui uma coleção de 10 volumes que nós lançamos, a Biblioteca Psicologia e Mito, aí que tem aí uns 2, 3 anos que a gente lançou. Continuamos com essa coleção. Eu já li Sísifo. Aqui, com a Biblioteca Junguiana de Psicologia Feminina, começando com Ártemis, que é o aspecto ali da personificação arquetípica do feminino independente, guerreiro, 7 volumes fantásticos. E o que isso tem de novidade? Nós estamos lançando agora, a partir de junho, mais uma biblioteca de 15 volumes, que é a Biblioteca Cultrix de Psicologia Junguiana, de estudos junguianos, na realidade. Biblioteca Cultrix de estudos junguianos, que a questão toda da psicologia analítica, da psicologia transpessoal, o estudo tem crescido muito. E nós, da Editora Pensamento, do Grupo Editorial Pensamento, no selo Cultrix, nós somos consideradas uma das 3 grandes editoras que publica
os autores junguianos no Brasil, né? Tem a Vozes, que publica o próprio Jung mesmo, a Paulus, que publica ali algumas coisas da área de pensamento junguiano, numa outra coleção ali que eles têm, e nós já publicamos mais de 50 obras junguianas, desde os anos 70, e muitas das nossas obras são vendidas a peso de ouro em estante virtual, Mercado Livre, muita gente pede para ser relançado, né, esse trabalho, né, essas obras todas serem relançadas, e nós seguimos realmente assim essa demanda de mercado e estamos relançando então dentro dessa coleção, ou seja, já foram 17 títulos, vem aí mais 15, que essa coleção em especial, Lilian, será um curso completo de psicologia junguiana para servir de base para quem for fazer um curso ou quem querer, que tiver afim assim, de quem se interessar num processo de autoconhecimento e de saber olhar para dentro de si mesmo com a questão toda do que é um complexo, a sombra, arquétipos, com obras como Introdução à Psicologia Junguiana, Guia Prático de Psicologia Junguiana, Tipos de Personalidade, o Mito do Significado, na obra de Carl Jung, e Jung e a Interpretação dos Sonhos, e várias outras obras que vai desde que a coleção toda ela vai desde do básico, do principal, até como funciona a análise junguiana ali no consultório. Nossa, que delícia, já podem, se não tiver requisito, né? Eu já quero entrar como aluna, porque, gente, isso é demais, né? Eu vi ali o Sísifo, tem esse tipo de conteúdo, leva a gente para você falou, né, desse ano das tendências, de levar a gente para outro mundo. Se tem algo que leva pra gente para outro mundo, é esse tipo de conteúdo, faz a gente refletir, aplicar no nosso dia a dia, é muito bom, sim, né? E são coisas tão antigas e tão contemporâneas, né? Esse livro aqui, por exemplo, que é de uma autora fantástica, junguiana, Marion Woodman, especialista em estudos voltados à psicologia feminina, ela escreveu esse livro há muito tempo, né? É um best-seller no nosso catálogo, dentro dessa coleção. A Coruja Era Filha do Padeiro. Ela parte de uma análise de uma fábula para explicar um estudo revelador sobre a anorexia nervosa, obesidade e o feminino reprimido. Caramba! E aí esse outro, né, da Jean Chinalda Bolin, que é um trabalho fantástico, ela é autora de um grande clássico, né, As Deusas e a Mulher, e esse livro fala sobre a criança abandonada, o pai autoritário e o feminino subjugado, que é uma interpretação junguiana e feminista do Ciclo do Anel de Richard Wagner. Caramba, que delícia, né? Obras muito, muito interessantes. É muito gostoso, então, né? Nós estamos aí, então, resgatando esse nosso fundo de catálogo, que são obras atemporais de estudos muito importantes até hoje. Então, é um dos nossos carros-chefe, agora para 2021, tanto essa obra, né, da Casagutti, que nós vamos lançar aí com Biblioteca Cultrix de Estudos Junguianos. É uma paixão, né? Eu tô falando assim, ai, que delícia, porque assim, se eu pudesse, eu trabalhei em editora, mas faz tempo, foi em 2008, depois com a agência, essa rotina louca, né? Porque o livro chega aqui, a gente tem que ler e já tem que divulgar, fazer o marketing, e, infelizmente ainda muitos autores e muitas editoras deixam para fazer a estratégia do marketing muito em cima da hora. Mas eu digo, uma paixão, né? Uma boa rede, um bom livro, gente. A gente não quer mais nada, né? Não quer mais nada, né? Você foi mostrando aí os livros, já fui aqui, ó. Como é gostoso ler, como é prazeroso ler. E eu acho que a hora que a pessoa entra para esse mundo, ela não quer sair mais, né? A gente não dá conta. A gente não dá conta, a gente fica frustrado porque não dá tempo de ler tudo. Exatamente. Porque é um universo, como citando, né, o saudoso bibliófilo José Mindlin, o nosso trabalho é incutir o vírus da leitura, o bichinho da leitura nas pessoas, para elas realmente tomarem amor ao livro, porque citando, né, um pensador que também ele influenciou muito o meu trabalho, que é o Carl Sagan, até cito primeiramente em inglês, né? Genes, Brains and Books. Ou seja, o laboratório do conhecimento que começa dos nossos genes, se amplia para a biblioteca do cérebro e se expande para uma mente coletiva, universal, que é o universo dos livros, faz toda a diferença para nós sermos muito mais que seres humanos únicos, ou famílias, ou cidades, comunidades, mas nós sermos uma força, uma consciência do qual todos nós nos interligamos através dessas histórias
que estão contidas nos livros. É verdade. O poder da consciência, mesmo quando a gente está lendo um livro de fantasia, né? O poder da consciência, Totalmente. dependendo do gênero Totalmente. onde você está a trazer, é muito bom, né? É muito bom. Que da hora, adorei. Nossa, gostei muito do nosso bate-papo, Adilson. O caminho da verdade, o caminho do guerreiro, do herói, ele não se constrói em cima de mentiras. Nossa, que bonito isso, filosófico, né? É citação de um livro de vocês? Não, é uma fala do filme da Mulher Maravilha, 1984. Ou seja, um personagem de quadrinho. Olha como pode ser rico a essa transmissão de conhecimento. Então, a leitura não importa em que plataforma, como no caso do quadrinho, do conto, da poesia, do livro didático, não importa o que você leia, leia. Não importa o formato, né? Eu conversei com uma editora e ela disse, a gente estava numa discussão e tal, muito bacana, e a gente estava falando, o e-book, o audiolivro, e ela falou, é isso. Acho que o papel da editora e do escritor é chegar para o leitor e dizer assim, olha, tenho ele aqui, ó, audiolivro, e-book, né, tem ele impresso, qual é o formato que você quer? E ele escolhe e ele consome aquilo. Sim, então porque nós, na nossa busca por ampliar o nosso público, todo texto que está numa quarta capa, assim, de um livro, nunca ele é só um trabalho de marketing, mas ele é um trabalho, né, pessoal, uma coisa que eu crio, inclusive aqui, junto com todo o departamento editorial, mas é um processo que começa ali com a leitura de como nós vamos vender esse livro para o público, que tem ali um trabalho de leitura do editorial, do Ricardo Riedel, que é o nosso diretor, do próprio marketing, do comercial, mas é que a pessoa leia esse texto e ela saiba, eu tenho que sair dessa livraria com esse livro. Tem que chegar... Ela se apaixone por esse livro. Tem que se amarrar, né, com ele. Exatamente, da mesma maneira que nós sentimos assim, que quando a gente lê, nós pensamos, eu quero ler esse livro. Muito legal. Adilson, muito obrigada por essa paixão. Eu também sou, óbvio, né, também apaixonada pelo que eu faço. E eu quero exatamente isso, que essa paixão que a gente tenha, o escritor também tenha, que ele não desanime. Há livros também, né, Adilson, as editoras falam isso, tem livro que a gente divulga, posta, segue tendência, faz tudo bonitinho, e às vezes ele não cola, e às vezes é aquilo que você falou, é um long seller, vai colar em outro momento, não, às vezes não fez sucesso. Nossa, quantos livros, né, a gente divulgou mais de 3 mil livros nesses 11 anos de agência, quantos livros que às vezes ficou lá no catálogo, e de repente, porque o assunto entrou no momento, na pauta do dia, o livro voltou a vender. Então, assim, mas assim, você fazer um produto de qualidade, é isso. Ele tá ali, tá com qualidade, tá ali. Então, uma hora ou outra, às vezes, vai estourar, não desistam e seguem as dicas, os conselhos desse super editor. Muito, muito, muito obrigado mesmo, Adilson. A gente aprendeu muito com você hoje. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo essa aula deve ter tido aí vários insights, já vai sair daqui desse vídeo pegando o livro para ler. Muito obrigado pela participação, Lilian, por abrir isso aqui para o nosso grupo editorial Pensamento. Falo aqui em nome de todos que um trabalho realmente de um projeto editorial, ele se constrói com uma equipe, não se constrói com marketing, não se constrói com um editor de aquisições, ele não se constrói com o idealismo de um publisher, que às vezes quer publicar só o que ele gosta, mas sim com realmente leituras de mercado, com tudo que eu falei, com essa síntese toda, e com principalmente o quê? A busca por transcender o seu próprio projeto editorial e não perder aquilo que você tem enquanto ideia, enquanto aquilo que você é, para você sempre ter uma amplitude do que você publica, mas estando dentro da sua área de coração, para levar aquilo ao maior número possível de pessoas, né, de leitores, ao longo da sua trajetória como participante ativo no mercado editorial. Fechou, um conjunto, né? Somos um conjunto. Muito obrigada mais uma vez. Vamos. Então tá bom, um beijo. Até mais, Adilson. Muito obrigado. Valeu, tchau, Até mais, tchau. Lilian. Tchau, tchau.